Lorena sempre soube que estava destinada a algo grandioso. Desde muito jovem, ela era uma presença que não passava despercebida. Com sua beleza estonteante e personalidade carismática, rapidamente conquistou seu lugar no mundo da moda. As passarelas de Paris, Milão e Nova York eram sua segunda casa. O glamour e os flashes dos fotógrafos eram uma constante em sua vida, mas por trás de todo esse brilho havia uma paixão que poucos conheciam: o surf. Essa paixão não combinava com o estereótipo da supermodelo. Surfar era uma atividade que exigia força, coragem e uma conexão profunda com a natureza, algo que Lorena sentia desde a primeira vez que pegou uma onda, ainda criança. Naquelas raras folgas entre desfiles e sessões de fotos, ela escapava para praias isoladas, longe do assédio dos paparazzi, e encontrava paz nas ondas. O surf era seu refúgio, um momento em que ela podia ser apenas Lorena, sem o peso das expectativas e dos contratos milionários. Mas a vida de Lorena não era só glamour e escapadas para surfar. Havia pressão constante para manter a imagem impecável, o corpo perfeito e a carreira em alta. Seu agente, Roberto, era um dos melhores do ramo. Conhecido por transformar modelos em ícones globais, ele cuidava de cada detalhe de sua carreira, planejando cada passo com precisão cirúrgica. Contudo, essa mesma precisão que levava Lorena ao sucesso também a sufocava. Ela sentia falta de ser livre, de fazer escolhas sem pensar em como aquilo afetaria sua imagem pública. Foi numa tarde ensolarada, em uma dessas raras folgas, que Lorena decidiu ir à praia do Pontal. Era uma praia conhecida por suas ondas perfeitas, mas também por ser perigosa devido ao número crescente de ataques de tubarões. Havia placas de advertência por toda parte, mas isso não impediu Lorena e seu namorado Miguel de ignorá-las. Miguel era um empresário bem-sucedido, charmoso e com uma paixão pelo perigo que combinava com o espírito aventureiro de Lorena. Juntos, eles formavam um casal invejado por muitos, sempre em busca de novas emoções. "Miguel, você tem certeza de que é seguro?" perguntou Lorena, olhando as ondas com apreensão. "Lorena, segura minha mão e vamos nessa. As melhores ondas estão aqui." Miguel sorriu, tentando tranquilizá-la. "Você sabe como é, quanto mais arriscado, maior a recompensa." Contra seu instinto, ela confiou em Miguel. A adrenalina de descer uma onda perfeita superou seu medo inicial, e logo ela estava no mar, se divertindo. As ondas eram tudo o que ela esperava, e mais. Sentindo o vento no rosto e a água salgada na pele, Lorena estava no auge da felicidade. No entanto, essa euforia durou pouco. De repente, tudo mudou. Lorena sentiu uma força brutal agarrar sua perna. Um grito agudo escapou de seus lábios, cortando o ar. Ela olhou para baixo e viu a silhueta de um tubarão. O medo a paralisou. Miguel, que estava a poucos metros de distância, viu a cena e, em pânico, começou a nadar para a praia, deixando Lorena para trás. "Miguel, Miguel, me ajuda!" Lorena gritou, mas ele já estava longe demais para ouvir ou talvez apenas fingia que não ouvia. O segundo tubarão apareceu, atacando-a com violência. A dor foi insuportável e tudo o que ela pôde fazer foi lutar para manter a cabeça fora d'água, enquanto sentia seu corpo sendo dilacerado. O mundo começou a escurecer ao seu redor. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi a imagem borrada de Miguel correndo pela praia. Quando Lorena abriu os olhos, a luz do quarto de hospital era ofuscante. A primeira coisa que sentiu foi uma dor insuportável que parecia irradiar de todo o seu corpo. Ela tentou se mexer, mas algo estava errado. Olhou ao redor e viu o semblante preocupado de sua mãe, Clara, sentada ao lado de sua cama, segurando sua mão com força. "Mãe, o que aconteceu?"
Perguntou Lorena com a voz fraca e rouca. Clara não conseguiu responder imediatamente, as lágrimas correndo pelo rosto. Finalmente, ela sussurrou: Filha, você foi atacada por tubarões. Eles não conseguiram salvar suas pernas. O impacto das palavras foi como uma onda gigante, derrubando tudo dentro de Lorena. Ela olhou para baixo e viu o vazio onde suas pernas deveriam estar. Uma sensação de desespero absoluto a envolveu. Ela começou a gritar, a puxar os lençóis, a bater com os punhos na cama. Como isso era possível? Ela era uma supermodelo, seu corpo era sua vida, sua carreira, seu tudo. Como poderia viver sem suas pernas? Como poderia sequer continuar? Não, isso não pode estar acontecendo, ela chorava. Mãe, diz que é mentira, por favor, diz que é um pesadelo. Clara só conseguia chorar, tentando acalmar a filha, mas sabendo que não havia palavras que pudessem amenizar aquela dor. Os dias seguintes foram um borrão de dor física e emocional para Lorena. Acordava várias vezes durante a noite, esperando que tudo fosse um pesadelo, mas cada manhã trazia a mesma realidade brutal. Ela recusava a comida, se isolava e rejeitava todas as tentativas de apoio de sua família e dos médicos. Foi nesse período sombrio que Miguel reapareceu. Ele entrou no quarto do hospital hesitante, com o olhar baixo, como se não tivesse coragem de encarar Lorena nos olhos. O silêncio entre eles era pesado. Miguel, por que você me deixou lá? Lorena quebrou o silêncio, sua voz carregada de dor e incredulidade. Miguel não respondeu de imediato. Ele parecia estar procurando as palavras certas, mas nada do que dissesse poderia apagar o fato de que ele a abandonou quando ela mais precisava dele. Eu estava com medo, Lorena. Eu não sabia o que fazer. Tudo aconteceu tão rápido. Ele começou, mas Lorena o interrompeu. Medo? Você me deixou para morrer, Miguel. A voz dela estava cheia de raiva e desespero. Você saiu correndo enquanto eu estava sendo atacada, enquanto eu... Ela engasgou com as palavras, as lágrimas voltando a rolar por seu rosto. Eu podia ter morrido. Miguel tentou se aproximar dela, mas Lorena se afastou, os olhos cheios de uma dor que ele não poderia entender. Sai daqui, Miguel. Eu nunca mais quero ver você. Ela sussurrou derrotada. Ele hesitou por um momento, mas então virou as costas e saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Lorena sozinha com seus pensamentos e sua nova realidade devastadora. Os dias se arrastavam e a única coisa que parecia constante na vida de Lorena era a dor e a escuridão que a consumiam. Ela se recusava a aceitar sua nova condição, se recusava a acreditar que sua vida, como conhecia, havia acabado. Cada vez que se olhava no espelho, tudo o que via era uma sombra do que costumava ser. Não conseguia imaginar voltar às passarelas, às capas de revista, às sessões de fotos que outrora a faziam sentir-se tão viva. Ela estava perdida, sem rumo e sem vontade de encontrar um novo caminho. Foi Roberto, seu empresário, quem lhe trouxe a primeira faísca de esperança, embora Lorena não reconhecesse isso de imediato. Ele entrou no quarto do hospital com um sorriso suave, mas os olhos revelavam a preocupação que sentia por ela. Lorena, como você está? Perguntou ele, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dela. Como você acha que estou, Roberto? Respondeu Lorena sem esconder o amargor na voz. Acabei de perder minhas pernas, minha carreira, minha vida. Não sobrou nada. Roberto respirou fundo, escolhendo suas palavras com cuidado.
Eu sei que parece impossível agora, mas sua vida não acabou, Lorena. Sim, as coisas mudaram, mas isso não significa que você não pode ter um futuro brilhante. Ela olhou para ele, sem acreditar no que ouvia. Um futuro brilhante? Com que base você diz isso? Acha que o mundo quer uma modelo sem pernas nas capas de revista? Roberto a encarou com seriedade. Sim, acredito. E não sou o único. Há um movimento crescendo na moda. Modelos que estão quebrando barreiras, desafiando padrões. Modelos PCDs estão em alta, Lorena. O mundo está mudando e você pode ser parte dessa mudança. Lorena balançou a cabeça, incapaz de imaginar-se naquele papel. Isso não é para mim, Roberto. Eu me sinto uma fraude, uma vergonha. Como posso inspirar alguém se eu mesma não consigo me olhar no espelho? Você pode, porque você é forte, Lorena. Não precisa decidir nada agora, mas quero que você pense nisso, não só como uma carreira, mas como uma forma de ajudar outras pessoas que, assim como você, estão lutando para encontrar um propósito novamente. Ele, então, a convidou para uma festa beneficente que seria realizada em poucos dias. Lorena hesitou, mas Roberto insistiu, sugerindo que poderia ser o início de algo novo. No dia da festa, Lorena estava ansiosa. Colocou um vestido longo que escondia suas pernas amputadas, mas não conseguia evitar o sentimento de exposição ao se olhar no espelho. Depois de tanto tempo isolada, a ideia de enfrentar um evento social a deixava apavorada. Mas algo dentro dela sabia que precisava fazer isso, mesmo que fosse apenas para provar a si mesma que ainda tinha algum controle sobre sua vida. Ela chegou à festa em uma cadeira de rodas, conduzida por Roberto. Ao entrar, ficou surpresa ao perceber que a festa não era apenas mais um evento glamuroso. Era uma celebração da superação, da força interior, da resiliência. As paredes estavam cobertas com fotos e histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades inimagináveis e encontraram a força para continuar. Homens e mulheres em cadeiras de rodas com próteses, cegos, surdos, todos unidos por uma coisa: a vontade de não desistir. Uma jovem chamada Sofia, que havia perdido os braços em um acidente de carro, subiu ao palco para contar sua história. Ela falou com uma confiança que Lorena invejava, compartilhando como havia encontrado um novo propósito na vida, tornando-se uma artista que pintava com os pés. A sala estava em silêncio enquanto Sofia descrevia as dificuldades que enfrentou, mas também a alegria de descobrir que ainda podia criar beleza, mesmo de uma forma diferente. A vida não é sobre o que perdemos, mas sobre o que fazemos com o que nos resta, disse Sofia, seus olhos brilhando com uma paixão que Lorena mal podia compreender. Essas palavras ecoaram na mente de Lorena pelo resto da noite. Ela conheceu outras pessoas na festa, ouviu suas histórias, viu suas cicatrizes. Todos tinham sofrido, todos tinham caído. Mas o que mais impressionou Lorena foi que todos também haviam se levantado. Ela percebeu que, enquanto estava se afogando em sua própria dor, havia tantas outras pessoas ao seu redor, lutando batalhas igualmente difíceis, mas que escolheram não se deixar definir por suas circunstâncias. Quando a festa terminou, Lorena se sentia diferente, como se uma chama pequena, mas persistente, tivesse sido acesa dentro dela. O que Sofia disse continuava a ressoar em sua mente. Talvez, ela pensou, a vida realmente não era sobre o que se perde, mas sobre o que se faz com o que ainda resta. Nos dias seguintes, a ideia de se tornar uma modelo PCD começou a amadurecer na mente de Lorena. Ela passou a seguir as histórias de outras modelos PCDs, mulheres que haviam se recusado a aceitar que suas carreiras estavam acabadas.
Algumas delas tinham histórias tão dramáticas quanto a sua, e todas tinham encontrado formas de continuar. Mas a vergonha e o medo ainda a paralisavam. Como ela poderia inspirar alguém se sentia-se tão quebrada por dentro? A imagem do que ela havia perdido ainda era uma sombra que a perseguia a cada passo, ou melhor, a cada movimento que agora dependia de uma cadeira de rodas. Roberto voltou a visitá-la, trazendo um portfólio com fotos de modelos PCDs. Ele mostrou a Lorena imagens de mulheres poderosas, orgulhosas de quem eram, transformando suas cicatrizes em símbolos de força e resiliência. Essas mulheres não são diferentes de você, Lorena. Elas escolheram não deixar que suas circunstâncias as definissem, e você pode fazer o mesmo. A indústria da moda está pronta para essa mudança, e você pode ser uma das líderes desse movimento. Lorena olhou para as fotos, mas em vez de se sentir inspirada, sentiu uma onda de dúvida e medo. Como poderia se ver como uma dessas mulheres? Como poderia deixar de lado a vergonha e a dor para se tornar um símbolo de força? Eu não sei se sou forte o suficiente para isso, Roberto. Sua voz era apenas um sussurro, cheia de insegurança. Roberto segurou sua mão, olhando-a nos olhos com uma determinação que ela desejava ter. Lorena, a força não é algo que se tem ou não. É algo que você constrói passo a passo, dia a dia. A dor que você sente agora, a vergonha, tudo isso pode se transformar em algo belo, algo que vai inspirar outras pessoas. Mas você precisa querer. Você precisa dar o primeiro passo. Após essa conversa, Lorena passou dias refletindo, questionando-se, enfrentando seus demônios internos. Finalmente decidiu que daria uma chance a essa nova vida. Não apenas por si mesma, mas por todas as pessoas que poderiam se inspirar em sua história. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que continuar presa na dor e no passado não era uma opção. A primeira sessão de fotos foi um desafio. Lorena estava nervosa, insegura, mas também determinada. O estúdio estava preparado para recebê-la e todos eram incrivelmente solidários, o que a ajudou a relaxar um pouco. Quando as luzes se acenderam e as câmeras começaram a clicar, algo mudou dentro de Lorena. Ela sentiu uma força surgir, uma vontade de mostrar ao mundo que ainda estava ali, que ainda era poderosa, que ainda era Lorena, mesmo sem suas pernas. O resultado foi extraordinário. As fotos capturaram não apenas a beleza externa de Lorena, mas também sua força interior, sua resiliência. Quando as imagens foram publicadas, a reação foi avassaladora. Pessoas de todo o mundo começaram a enviar mensagens, agradecendo a Lorena por mostrar que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, era possível encontrar uma nova forma de viver, de sonhar, de ser. Lorena começou a aparecer em entrevistas, programas de TV e campanhas publicitárias. Mas, o mais importante, começou a usar sua nova posição para defender a inclusão e a representação de pessoas com deficiência na moda e na sociedade. Ela se tornou um ícone, não apenas de beleza, mas de superação, de coragem, de transformação. Lorena não parou por aí. Ela decidiu que queria fazer mais do que apenas inspirar com sua imagem. Começou a trabalhar com organizações que ajudavam pessoas com deficiência a se integrarem no mercado de trabalho, especialmente na moda. Lançou uma linha de roupas adaptáveis, projetada para ser tanto estilosa quanto funcional para pessoas com deficiência. Sua marca se tornou um símbolo de inclusão e empoderamento. No aniversário de 1 ano de seu acidente, Lorena organizou um grande evento beneficente para arrecadar fundos e conscientizar sobre a importância da acessibilidade e da inclusão. Foi uma noite memorável, cheia de histórias inspiradoras, com Lorena no centro de tudo, não mais como a modelo que todos conheciam, mas como uma líder,
uma guerreira, uma mulher que havia transformado sua tragédia em uma missão de vida. Enquanto olhava para a multidão naquela noite, Lorena sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ela havia encontrado um novo propósito, um novo caminho, e sabia que, embora sua vida tivesse mudado para sempre naquele dia terrível, ela havia conseguido transformar sua dor em algo significativo, algo que fazia a diferença na vida de tantas outras pessoas. Lorena sorriu, com os olhos brilhando com a certeza de que, mesmo sem suas pernas, havia conquistado algo ainda maior: a capacidade de inspirar, de liderar, de transformar o mundo à sua volta. Ela não era apenas uma modelo, mas um símbolo de força, resiliência e esperança. E assim, de uma forma que nunca imaginou, Lorena voltou ao topo, não como a modelo que o mundo conhecia, mas como uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, havia aprendido a surfar as ondas mais difíceis da vida.